Olá, seres sinápticos! Tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje eu estou aqui com ele, Alexandre Nakazato. Esse cara é o manda-chuva do Laboratório do Sono do Hospital das Clínicas e ele vai contar pra gente por que nós estamos com uma autêntica crise de sono nos últimos tempos. Então é com muita honra, com muita alegria que eu te recebo aqui, Alexandre. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Marisa. Que legal que você separou um tempinho. Faz tempo que a gente está tentando ter esse papo. Verdade, faz mais de meses, né, que a gente está tentando. Pois é, agendas cheias. Um pouquinho, né? É, porque a galera não está dormindo? Com certeza, viu? É uma queixa muito frequente agora que eu vejo cada vez mais no consultório. Já era uma queixa assim, do meu consultório que já é meio específico, mas parece que deu um boom realmente, principalmente depois da pandemia, né? A pandemia acho que foi uma das responsáveis por esse boom também. Você sabe que eu percebo no consultório, eu nunca tive tantos pacientes com essas queixas de sono. É que assim, o que acontece com o sono também? É que o sono é muito influenciado por várias questões ambientais, né, e sociais. E como a gente está tendo várias mudanças ambientais e sociais, isso acaba influenciando o sono, né? E acaba aparecendo para a gente no consultório. Como que você... Eu quero falar um pouquinho sobre a tua trajetória, né? Eu sei que hoje você é o cara que manda aprender, manda soltar lá no Instituto do Sono, no Laboratório do Sono do Hospital das Clínicas, né? Da Otorrino, lá. E por que sono, assim? O que aconteceu para você ir para lá e acabar ficando... Você está há mais de 10 anos lá? Já. Na verdade, assim, tudo começou, foi um caminho meio torto no começo, mas extremamente apaixonante o sono, né? Durante a faculdade, o primeiro ano já da faculdade, a gente tinha que fazer uma iniciação científica, né, para fazer pesquisa, para conhecer essa temática da ciência dentro da medicina. Acabei escolhendo, na verdade, eu tinha escolhido um laboratório, só que um outro colega que estava na minha frente escolheu aquele laboratório primeiro, que era de microvascular. Aí eu falei, deixa eu ver um outro laboratório que eu tenho interesse. Estava surgindo um laboratório de sono lá no INCOR, né, do professor Geraldo Lorenzi. E eu falei, nossa, sono, não entendo nada disso, eu vou entrar lá. E fora que o professor Geraldo era muito gente boa, eu falei, vou com ele que tá sendo mais tranquilo. Nada como um cara legal no nosso caminho, Exato. né? Exato. Fui lá, comecei a fazer pesquisa, e aí começa a perceber que diferente de outras doenças, que às vezes é aquela coisa que um paciente tem aqui e outro ali, todo mundo dorme. Não tem ninguém que não durma, né? Então, ali eu comecei a fazer pesquisa em apneia obstrutiva do sono. Né? Você foi esperto, hein? Aliás, gente, é Alexandre, só que para os próximos ele é Chan, tá? Então, com licença, vou chamar ele de Chan, que eu adoro esse apelido. Esse apelido é tão descolado, Chan. Contei como que veio esse apelido, né? Não, conta pra gente. Na verdade, quando eu entrei no colégio, eu vim de Manaus para São Paulo, quando eu entrei no colégio aqui na 7ª série, já tinha o Alexandre, que era o famoso Alê. Aí, como eu vim, era o segundo que estava chegando, e ter essa coisa oriental, ele falou, não, você vai ser o Chan. E ficou desde a época do colégio até a faculdade, porque tinha uns colegas que vieram do meu mesmo colégio, então já me conhecia como Chan e ficou. Nossa, vamos agradecer esse cara, porque é muito legal esse apelido. É diferente, não é que nem o meu, que é Má. Má pra cá, Má pra lá, Má todo mundo é. Agora, Chan... Exato, então é Mas diferente. então, voltando, Chan, você foi muito esperto, porque você já sacou ali um bom nicho de mercado, né? Porque todo mundo dorme, afinal de contas. Todo mundo dorme. E o professor Geraldo mesmo falava que durante a formação dele, ele viu umas doenças pulmonares super raras, que lá no Hospital das Clínicas eram relativamente frequentes. Agora, a apneia do sono, que ele fala que ele via nos familiares deles, e a gente vê quando a gente vai dormir fora de casa, pessoas roncando, ele não tinha visto nenhum caso durante a formação dele. Na verdade, não é que não existiam esses casos, a gente não estava olhando para eles, né? Porque o sono é um momento muito individual da pessoa. Você já percebeu? Muito íntimo, né? Exatamente, extremamente íntimo. Imagina, eu até brinco com meus residentes, não com a gente que é médico, dá muito plantão, mas as pessoas que não dão plantão fora de casa, eu digo, talvez tenha mais pessoas visto essas pessoas peladas do que dormindo. É verdade. Né? Porque dormindo é um momento especial. Tem gente que fala assim, eu gosto de dormir com aquele pijama, ou tem até uma naninha, alguma coisa. Isso desde criança até a vida adulta, né? Tanto é que a gente estranha quando a gente vai viajar, vai para um hotel que é bacana, não sei o quê, e fala, nossa, cama sensacional, mas na hora de dormir, nossa, não tá tão legal, pelo menos a primeira, a segunda noite. Depois a gente acaba acostumando e vai dormir super bem. Aqueles lençóis de 1000 fios de algodão egípcio, meu bem, aquilo ali não tem como achar ruim. Mas na primeira noite é. É sempre meio zoado, né? Vou te contar o meu caso com a minha esposa, a Ágata.
Agatha, um beijo. Adoro ela, hein? Então, quando a gente foi pra lua de mel, aquela coisa, meus pais pagaram nossa lua de mel, a gente foi num hotel super bacana, aquela coisa que a gente não via. Você Sabe aquela... lembra qual que era? Ah, era lá em Punta Cana, era Meliá, não, Gente, Meliá. isso é muito Não, chique, era Punta super chique, Cana, muito né? bacana. Arrasou, Xan. E aí? Sabe aquele quarto que você fala, nossa, que coisa bacana, menu de travesseiros, nunca tinha visto isso na vida, né? Aí eu falei, nossa, fui dormir a primeira noite, você fala, nossa, eu queria aquela minha caminha, né, que já tem meu formato, já, o travesseirinho, já tem o meu cheiro, é um pouquinho diferente, né? É óbvio que depois a gente acostumou e foi super bem, mas a primeira noite, mesmo que Sempre seja, é assim, né? sempre é assim, porque a gente tem muitos hábitos na hora de dormir. Por um lado, isso é bom, por outro lado, pode ser ruim se o hábito não for um bom hábito de sono, né? Então, até isso, quando a gente vai falar um pouquinho de higiene do sono, algumas dicas para dormir, isso é interessante. Ter um hábito de sono, isso pode te disparar um alerta para o seu cérebro que está na hora de dormir, né? Então, isso é muito forte. Você sabe que eu tenho uns pacientes que lidam com ansiedade e o sono é um momento de extrema vulnerabilidade, né? Em muitos aspectos, assim. Sim, Porque você está ali dormindo e, de alguma maneira, tem uma questão de controle e de entrega nesse ato de dormir. se a gente pensar que quando você está começando o sono, é um momento que você está sozinho consigo mesmo, né? Por mais que você tenha uma pessoa do seu lado, você está sozinho com você mesmo. E ali é um momento muito propício para os nossos pensamentos começarem a surgir, né? E como eu falei, pode ser uma coisa boa, por exemplo, ai, nossa, vou relaxar, agora eu vou dormir e amanhã eu vou acordar super tranquilo. Ou pode ser alguma coisa ruim. Por exemplo, se você dormiu a noite anterior de uma forma que você fala, demorei para dormir, talvez seja alguma coisa que o pensamento vai aparecer e falar, será que hoje eu vou dormir mal de novo? E amanhã eu tenho um compromisso super importante? Aí começa a contar as horas, né? Menos uma, Exato. menos Isso é duas. uma coisa super ruim, já vou dar a primeira dica, Ai, por né? favor. Então, a primeira dica que eu dou, se você tem dificuldade para dormir, primeira coisa, antes da primeira dica, antes da dica que é fundamental. Primeiro, não compare seu sono com o do seu coleguinha que dorme bem. Isso é ruim demais. Você fala, nossa, mas eu tenho inveja do meu amigo porque ele deita em qualquer lugar, dorme super bem. Não compare o sono, porque são pessoas diferentes, né? Então não tem como comparar. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer, que eu acho uma dica super importante, que tira um pouquinho da ansiedade, é tirar o relógio da presença do seu quarto, né? Ah, mas eu preciso acordar, tem que ter o despertador. É o celular? Vira o celular de cabeça para baixo para não mostrar a tela. Por quê? O que acontece muitas vezes? Você acorda, né? Ou vai dormir, aí você fica lá um tempinho na cama, fala, nossa, não estou conseguindo dormir. Aí olha no relógio, fala, nossa, já faz 5 minutos que eu estou tentando dormir e não consigo. Aí você fica mais um pouquinho, olha no relógio, já faz 10. Nossa, hoje eu não vou dormir nada. E o que acaba acontecendo muitas vezes é que nesses períodos está começando a ter a transição do sono da vigília para o sono. E você pode ter pequenos períodos de sono que você nem percebe, né? Mas você está contando pelo relógio. Então, às vezes tem paciente que fala assim, doutor, eu não durmo a noite inteira, eu fico a noite inteira acordado. A gente vai fazer até o exame do sono, a polissonografia, a gente vê que ele dorme várias vezes, né? E tem vários despertares. Só que cada vez que ele desperta, cada vez que ele acorda, ele olha no relógio e fala, já passou 1 hora, não dormi nada. Na verdade, ele dormiu. Dormiu lá seus 50 minutos, ficou 10 minutinhos acordado, ele não percebe, ele tem a má percepção do sono. Me fala uma coisa, como é que é esse negócio que é muito... É uma piração, mas é verdade. Da pessoa acordar todo dia na madrugada às 3, por exemplo. Eu sempre falo, não olhe o relógio a hora que você acordar. Simplesmente vira pro lado e tenta dormir, porque senão o teu cérebro vai marcar aquele horário. Olha que doideira. Você já ouviu falar disso, Claro, Chan? isso eu tenho também. Ah, Eu acordo de noite. E vamos tirar mais um mito agora? vamos. A gente não precisa dormir o tempo todo. Ou seja, começou a dormir, tem que acordar de manhã e não precisa acordar nenhuma vez. Isso é mito, gente. Mas então o Na que que é uma verdade. péssima qualidade do sono? Não é a pessoa que fica acordando, que tem os despertares? Não necessariamente. Olha só. O que acontece? A gente precisa dormir e acordar bem disposto, né? Então a gente vai pensar em duas coisas, em quantidade e qualidade do sono. Então, o que é interessante? Se você acordar uma vez na noite, 2 vezes na noite, e no dia seguinte você está super bem, isso não interferiu no seu sono, tá? Talvez tenha aumentado um pouquinho a quantidade do sono, em vez de dormir, sei lá, sua média sem acordar seria 6 horas, 7 horas, vai para 7 horas e 20, e você dormiu essas 7 horas e 20, tá perfeito,
né? Não vamos ficar naquela piração que tem que dormir 8 horas e tem que dormir direto. Isso é muito ruim, porque senão a gente tenta correr atrás desse objetivo e a gente não consegue. E da ansiedade. E da ansiedade. E a ansiedade é uma das piores coisas, né, para um bom sono. Exato. Essa parte de insônia é fundamental a gente dormir a quantidade necessária. A quantidade necessária, o nosso corpo mesmo vai falar, né? Vai falar, opa, acordei, estou disposto. Acordei, estou bem. E Isso tem é essa fundamental. coisa de pessoas, organismos que precisam de menos descanso do que outros. Sim. Como tudo, tem aquela coisa famosa curva de Gauss, distribuição normal, aquelas coisas técnicas. Mas eu falo que a maioria das pessoas vão dormir entre 7 e 8 horas. Isso é verdade. Mas tem parte da população que vai ter que dormir menos que isso. Tem gente que dorme 4 horas e está super bem. O que será que determina isso, né? Eu fico pensando aqui. Tem fatores biológicos, na verdade. Tem pacientes que já vêm de famílias que têm esse hábito. Provavelmente é uma coisa, um marcador biológico, né? Tem a ver com a nossa cronobiologia, né? O que é isso? A gente tem marcadores internos que a gente mede o tempo. Então, por isso que a gente sabe, passou mais ou menos 15 minutos, meia hora, demorou 1 hora esse evento. O meu tem defeito, sabia? Isso tem defeito, mas a gente tem os marcadores externos que te ajudam a regular o marcador interno, que é o nosso marcador biológico. Então, acontece, essas dicas externas são, por exemplo, iluminação, né? De manhã tá claro, à noite tá escuro. Então, isso acaba fazendo a regulação dos nossos marcadores inteiros, nossos relógios biológicos, né? Então, isso é super importante. Por isso que eu falo, às vezes tem gente que gosta de trabalhar no escurinho, mesmo durante o dia, não é legal. Durante o dia é legal estar mais exposto à luz e durante a noite começar a diminuir a exposição à luz, né? Seja a luz natural, seja também as famosas telas, né? Que é uma coisa agora que está outra coisa que eu falei que ambientalmente está piorando o sono das pessoas. A exposição a telas, exposição a, muitas vezes, alguns joguinhos eletrônicos. Eu vou falar porque eu gosto de joguinho eletrônico, né? Eu gosto de Você videogame. joga o quê, Chan? Eu jogo Pokémon. Você joga o quê? Acabei de zerar um joguinho do Wii, Unreal 2, sensacional. Unreal? Nossa, isso é top demais, esse Então, jogo. assim, eu gosto, mas assim, chega à noite, às vezes não é o melhor momento para jogar, porque isso te dá uma tensão, né? Uma tensão de, quero terminar o joguinho. Então, não é legal. Então, a exposição a telas também não é uma coisa legal. Então, Então, você está falando que passa muito por escolhas também que a gente faz. Sim, A gente tem que ter responsabilidade nas escolhas sim. das ações que a gente vai empreender. Vou te contar, obviamente, não vou revelar o nome da paciente, mas sabe que passou um paciente comigo, que a queixa era de insônia, realmente de insônia, e a gente viu vários hábitos ruins. Entre eles, mexer no celular à noite, resolver problemas de trabalho à noite. E eu falei, olha, isso aí, se continuar dessa forma, eu não consigo te tratar, né? Porque existe agora no mundo que a gente vive uma coisa que a gente quer resolver os problemas, mas quer que o outro resolva o seu problema, né? A gente não quer ter o esforço. Ou fazer as boas escolhas. Exato. Né? Então, assim, óbvio que a gente dá orientação, a gente fala, a gente pode te ajudar até um certo ponto, mas tem um ponto que é você que tem que andar sozinho. Eu não posso fazer tudo para você. Eu não posso dar um remédio para dormir e outro para acordar. Já vi paciente que é a coisa mais doida que tem. Ele tomar um remédio à noite para dormir, aí ele dormia, ele ficava ele falava que era uma ressaca do remédio da noite, aí ele tomava um outro remédio que era estimulante para ele ficar acordado durante o dia. Enquanto que eu podia resolver isso só fazendo ele dormir de uma forma adequada. Talvez com higiene do sono, uma psicoeducação. Exato. No começo precisou medicamento? Sim, precisou medicamento, mas depois a gente foi para a higiene do sono e a famosa terapia cognitivo comportamental para insônia, que é fundamental para tratamento de insônia. Que daí na TCCI, né, que se fala, a gente vai enxergar, vai buscar as crenças da pessoa a respeito do sono, da própria capacidade, não é, de iniciar o seu sono ou não. Os aspectos de ansiedade que interferem, então, nesse sono, enfim, ela é bem especializada nisso, né, sim, realmente. Sim, porque, como eu falei, eu brinco, né, a gente tem algumas formas de tratar o paciente. Então, fazendo uma analogia, que eu sempre gosto de fazer analogias, eu falo que nem o paciente procurar um técnico de informática para resolver o problema no computador, né? Então, ele vai no médico, o médico te dá um remédio que vai fazer você dormir, um indutor de sono. Isso é que nem o técnico ir lá e resolver o problema, nem te contar como que ele fez, por que você teve esse problema, né? Então, da próxima vez que tiver o mesmo problema, vai ter que chamar o mesmo técnico. E você pode ter causado o mesmo problema sem saber. Sem saber. Entupindo o seu HD de informação, por exemplo. Ou, de repente, botando um vírus lá, né?
Você fala assim, tem que passar um antivírus. Nunca ninguém contou isso. E aí o que acontece? Aí a gente tem a parte de higiene do sono. Higiene do sono é um pouquinho mais aprofundada. Eu falo que é quando você vai lá no site da empresa que te vendeu o computador e vê lá aquelas perguntas mais frequentes. Lá você já começa a resolver alguma coisinha aqui e ali, tá? Vai resolver tudo? Não. Novamente, muitas vezes não. Só vamos Mas... explicar, Chan, porque eu acho que nem todo mundo sabe o que é um nome até esquisito, higiene do sono, né? Uhum, Mas na verdade é um manual de boas práticas, né? sim, Sobre como você faz para dormir, inclusive horas antes, né? sim. Na verdade, assim, quando a gente pensando que o sono está dentro de um contexto de um ciclo, Ah, eu né? podia falar disso também. É uma coisa interessante, né? A gente está dentro de um ciclo, na verdade, tem um ciclo de sono e de vigília. Existe até mais coisas meio viajantes perguntando por que a gente dorme, né? Por que a gente fica acordado. Porque uma coisa que eu sempre perguntei, por que a gente dorme? A gente não sabe por que a gente dorme, a gente sabe o que acontece durante o sono. Mas por que eu fico nesse estado vulnerável, biologicamente falando, né? Pensando que a gente veio de animais selvagens, quando a gente dorme, a gente está extremamente vulnerável. E eu vou ser bem sincero, que eu já procurei isso em vários artigos científicos, vários lugares, até a filosofia foi atrás para tentar descobrir por que a gente dorme, a gente não sabe por que dorme. A gente fala, é para relaxar, para descanso do corpo. Nossa, mas estou sentado aqui, podia estar relaxando, né? Isso É, nossa, Chan, que é uma coisa. coisa Você bem... acabou de abrir uma Matrix aqui para mim. Eu não estou Sim, entendendo muito. É verdade, se bem que algumas funções elas se aperfeiçoam durante o sono. Então, crescimento ósseo, por sim. exemplo. Mas como eu falei, isso a gente sabe o que acontece, Mas né? por quê, Por né? quê? Porque a gente tem que chegar nesse estado, nesse comportamento, né, que a gente fala, porque a gente tem que entrar nesse comportamento que a gente fica deitado, vulnerável, de olho fechado, que a gente poderia ser atacado, que a gente poderia ser... E você estudou isso e não encontrou nada? Não achei Alguém aí resposta. sabe, gente? Se souberem, deixa nos comentários, porque realmente agora me deu um nó aqui no cabeção. Não é? E É, a gente nunca pergunta isso, né? não. A gente fala, tem um hormônio tal que é liberado à noite. Eu falo, nossa, legal, liberado à noite. E por que é liberado à noite? Não podia ser liberado durante o dia, quando a gente está acordado? A gente não sabe. É. Então é uma coisa muito Nossa, e louca. se a gente for mais longe, tem a ver com esse declínio da luz, né? No Provavelmente. mundo, no planeta. Então o planeta dorme. O planeta também dorme, Sim. porque ele fica escurinho. Tinha um professor meu que falava que... Aquelas coisas que eu pego umas informações que eu não sei porque ficam na minha cabeça. É. Ele falava que tudo funciona em ciclos. Tudo funciona em ciclos. Então, tem o ciclo celular, né, que dá a produção de energia dentro da célula, que tem o ciclo da rotação, da translação do planeta. Tudo tem ciclos dos Os dias do dias do ano, ano. estações, né? E o que é a morte seria o caos, quando a gente quebra também todos esses ciclos. E eu falei, nossa, era uma coisa meio filosófica dentro de uma aula de medicina, biologia, né? Mas é verdade, quando a gente quebra o ciclo, a gente entra no caos. E é quando a gente realmente começa a trazer doenças, essas coisas, né? Então, quando a gente altera a exposição às luzes, altera a exposição ao escuro, alterações térmicas também, né? Todo mundo... Eu gosto de falar de sono porque todo mundo sabe o que eu estou falando. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe? Sabe? Quer ver que eu vou te contar uma coisa? Falar, Quero. nossa, isso é verdade. Por exemplo, negócio de sensação térmica. Você vai dormir, você fala, nossa, a temperatura até que está agradável. Aí chega no meio da noite e fala, nossa, tá frio aqui, né? E aí você vai ver a temperatura não tá tão diferente. O que aconteceu? O seu corpo esfriou, né? Então até a gente tem um ciclo de temperatura também corporal. Durante o sono? Durante o sono e durante o dia. Tanto é que tem aquela coisa da febre. Qual que é o horário melhor pra gente ver febre? Fica mais Ao fácil. entardecer, né? Finalzinho da tarde. Aham. Né? Porque nossa temperatura já aumentou um pouquinho. Então, para ele virar febre, se tiver um processo infeccioso, inflamatório, é muito mais fácil a gente visualizar isso no final da tarde. Então, você vê como é interessante? Então, a gente tem ciclos durante o dia. Eu só consigo pensar como tem perguntas sem respostas, que a gente ainda não conhece, né? Mas isso não é maravilhoso? Maravilhoso, é incrível. Se a gente soubesse todas as respostas, o mundo seria tão chato, né? Você sabe que tem correntes da espiritualidade que falam que durante o sono a gente se desdobra e é o momento em que a gente vai encontrar nossos afetos ou que a gente vai aprender mais sobre as coisas. É que assim, eu gosto de viajar. Então, assim, tem tanta coisa. Até mitologia grega, né? É, Tem Hipnos, que era filha de Nix, né? Que era a noite. Que é irmão de Morfeus, né?
que é, desculpa, irmão de Thanatos, que era a morte. Então o pessoal às vezes associava o sono com a morte, porque é o momento que você está lá parado sem fazer nada, eles achavam que tinha morrido. Você morria todos os dias, um pouquinho lá, 8 horas por dia você morria na mitologia grega. Nossa, e também tem aquelas questões da... Ai, Xan, esqueci, caramba, catalepsia? Que um monte de gente foi enterrada viva? Sim, na verdade tem a doença... Ou é narcolepsia? Narcolepsia é uma doença que tem a cataplexia, na verdade, que é aquela coisa de você perder o tônus, né? Você parecer estar dormindo, só que, na verdade, só parece, você está vivo. Você perde o tônus muscular. Então, isso acontecia, né? A gente não conhecia o que estava acontecendo, não estava vivendo ali. Então, tinha essa coisa, essa crença de morrer as pessoas. E tem até alguns filmes que eu vi que tinha uma coisa para quando a pessoa morria, tinha uma sinetinha, não sei se você já viu essa história. Dentro do caixão, não era? Dentro do caixão. Você tinha uma cordinha que você deixava dentro do caixão, que ia uma sineta lá fora. Se por acaso você fosse enterrado e não vivo, você tocava a sinetinha para te tirar de lá. Mas esses estados, a pessoa ainda não respira um tiquinho, que botava espelho assim no defunto Então, para ver se ficava embaçadinho? Primeiro que esse método não é um método tão bom, e depois, assim, o nosso metabolismo também diminui, né? Então, assim, a chance de a gente pegar a respiração pode diminuir um pouquinho, né? E como a gente não tinha métodos muito acurados, né, no passado, a gente acabava acontecia. Hoje em dia não tem mais essas coisas, né, Xan? Impossível, né? Eu falo, nada é impossível, mas assim, é muito, muito, muito pouco provável. Assim. Não deve existir mais. Não tem por que existir mais. Mas vamos voltar. Nós estávamos falando então sobre o... Você me conhece, vai puxando a cordinha. Não, mas eu tô amando, eu gosto disso. Eu gosto de dar umas viajadas assim, porque... Claro, a gente tem a ciência, que é importante que ela seja colocada, mas também é gostoso a gente filosofar um pouco, não é, Xan? Mas essa parte de filosofia é importante, porque culturalmente a gente tem a parte do sono. Né? O sono está dentro da cultura. Inclusive a siesta na Espanha. Não é fantástico isso, Xan? Para os espanhóis. Mas pra gente, não. Pensa então, bem, cara. Culturalmente, a gente não tem esse hábito, né? Mas não é super salutar você poder descansar um pouquinho? O que a gente sabe, descansar um pouquinho é interessante. O que não pode é esse descansar ser tão longo que ele possa atrapalhar seu sono. Tanto é que paciente que tem insônia à noite, a gente recomenda que não tire o cochilo durante o dia, porque a gente tem uma coisa chamada pressão do sono. O que é a pressão do sono? A gente vai durante o dia trabalhando, fazendo as atividades, vai chegando à noite e vai ficando cansado. Se durante o dia eu tirar um cochilo, essa pressão já diminui um pouquinho. E para paciente insone, que já essa pressão é um pouquinho mais baixa, tirar esse pouquinho já acaba atrapalhando. Já atrapalha. Então, assim, culturalmente na Espanha é legal a siesta, eu acho sensacional. Eu queria ter a siesta depois do almoço, daquele soninho, e é o momento que a temperatura, voltando à temperatura, cai um pouquinho, a gente dá o soninho. Seria legal tirar um cochilinho em 10, 15 minutos? Sim. Mais do que 20 minutos, não é legal. Mas você acha que uns 20 minutinhos, se a gente consegue, é bom? Sim. Eu acho que se der para encaixar no nosso dia a dia, e isso não atrapalhar a sua rotina, perfeito. Sabe uma outra coisa de senso comum que eu vou te perguntar antes da gente voltar para o circadiano, que eu quero que você explique? Por que às vezes quando a gente dorme muito, a gente fica meio bêbado de sono e a gente quer dormir mais e mais e mais, a gente acorda quebrado? É verdade isso, né? Ou é só comigo que acontece? Não, acontece com todo mundo. Isso também tem a ver com uma coisa que a gente não falou, mas o sono não é estar acordado, estar dormindo, né? A gente fala, está dormindo. Então, tem fases do sono. Então, dependendo da fase que você acorda, você pode acordar mais disposto. Tem dia que eu acordo e falo, nossa, vamos trabalhar, já estou de pé. Tem dia que eu acordo e falo, nossa, tem uma latência, parece uma coisa meio que devagar. Você está letárgico, assim. Né? Então, assim, isso pode ser em relação à fase do sono, se você acordar numa fase mais profunda, tipo um sono N3, né, que é a fase do sono está dividido em N1, N2, N3 e o sono REM. Se você acordar no N3, você vai acordar meio devagar, tá? Agora, essa coisa do sono também, de você acordar quando você dorme muito, tem outra coisa. Por que você dormiu muito? Pois é, e olha, eu juro que eu nem bebi, tá? Porque às vezes quando a gente bebe, né? Mas não foi o caso. Mas às vezes porque você está muito cansada, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente fala assim, eu queria dormir 10 horas por dia. Chega uma hora que você acorda. Por mais que você tenha oportunidade de dormir mais, hoje eu queria dormir até mais tarde. Chega aquele horário, você acorda. Não consigo. Então, assim, isso é importante. Então, você tem que ver por que você dormiu mais tarde. Talvez porque você participou de uma festa no dia anterior,
né? Fala, eu fui numa festa, fui num casamento, eu vou dormir até mais tarde. Aí você acorda e acorda fora do seu ciclo circadiano, naquele horário que você costuma acordar. Sabe o que Né? que é? Assim, tem um momento em que você acorda, que a cama ainda tá te chamando, né? Aí você fala assim, você tem duas opções. Ou você levanta vazado, vai fazer as coisas que você tá bem para levantar. Ou você olha e fala, mais 10 minutos. Nesse 10 minutos, se é um sabadão, que você vai embora. E aí é que você acorda quebrado. É que Entendeu? você, na verdade, você forçou a dormir mais do que o Eu necessário. acho que passou da conta. Passou da conta. Você passou muito mais do que você precisa para dormir. Mas conta aí desse N1, N2, N3 e do ritmo circadiano. Como que é isso? Então, na daí? verdade, assim, esses N1, N2 e N3 é do sono. A gente está dentro do ritmo circadiano. O circadiano quer dizer cerca de um dia, né? Então, a gente tem ciclos que duram cerca de um dia, tem ciclos que duram menos do que um dia e tem ciclos que duram mais que um dia. Vamos falar do circadiano, onde está envolvido o sono, né? Então, ele cicla mais ou menos de um dia por causa da nossa exposição à luz solar, os nossos hábitos alimentares também ele acaba influenciando. A gente começa a ter marcadores. Por exemplo, eu vou jantar, depois lá de 4, 5 horas eu vou dormir. Isso ele acaba sendo um marcador para a gente, para o nosso relógio biológico. Tá? Então, jantar tarde também não é muito bom. Ele pode ser um novo marcador, né? Do tipo, eu janto tarde, mas depois 2 horinhas, 1 horinha já estou dormindo. Ok, mas para o sono em si é ruim. Tá. Ele pode ser um marcador do tipo, olha, depois de 1 hora eu estou dormindo. Mas para o sono em si não é legal. E dentro do sono a gente tem a fase N1, N2, N3 e REM. Só um minutinho, desculpa, tem que beber água, só tô rindo, Imagina, né? porque não, e a gente fala muito. Gente, isso daqui é uma doideira. Se deixar, eu quero te aproveitar tanto aqui para o que você pode passar para as pessoas. Eu acho que é tão importante. Com a minha formação básica eu tô rindo, tem que beber água para deixar as cordas vocais hidratadas, né? Uhum. Super importante. Então o sono, na verdade, ele não é homogêneo. É uma coisa que a gente pensa, dormir. Não, a gente tem as fases do sono. Então, a gente tem fase uma superficial, que é o N1, que é a transição do sono da vigília para o sono. Então, a coisa começa a dormir. A gente tem um sono um pouquinho mais profundo, que é o sono N2, né? Que a gente vê isso quando a gente faz o exame de polissonografia, que a gente vê as ondas cerebrais. A gente tem o sono N3, que é um sono mais profundo ainda, que a gente tem um maior descanso da parte motora, né? E tem o sono REM, que é o sono que eu falo que é o sono interessante, que é o mais interessante, que é onde a gente tem a concentração de sonhos. A gente tem maior densidade de sonhos durante o sono REM. Ele dura pouquinho? Depende do horário. A gente pensa que o sono REM dura em torno de 25% do sono, mais ou menos. Só que esses ciclos, ele não é contínuo. Então não é assim, geralmente vai N1, N2, N3, chega no REM, aí volta para o N2, vai para o N3, vai para o REM. E isso também não é distribuído de uma forma homogênea durante a noite. No começo da noite a gente tem mais sono N3, né? No final da noite a gente tem mais sono REM. Então, e o sono REM também é um sono super especial, que é onde tem consolidação de memória, né? Onde tem consolidação de aprendizado. Inclusive, crianças têm muito mais sono REM do que adultos, principalmente recém-nascidos. Porque imagina, acabei de chegar no mundo, não tenho um manual de instrução, né? Vou ter que aprender tudo isso. E tudo isso vai ser consolidado durante o sono REM. Então, por isso que quando a gente dorme mal, a gente acaba não aprendendo direito. Se o Xan de hoje olhasse para o Xan da época do colégio, ia fazer tanta coisa diferente, Marisa. Sério? Tipo o quê? Quer ver uma coisa que eu faria diferente? O que eu fazia? O que o Xan da época do colégio fazia? Ele pegava, tinha prova amanhã, tem que estudar. Mas eu queria brincar, né? Então eu brincava à tarde e ia estudar à noite. Estudava. E aí ia dormir, tirar um cochilinho e ia fazer a prova. Acontecia? Esquecia tudo, não era? Sim. Por quê? Porque eu não tive o sono REM para consolidar a memória. Então eu falei, nossa, esqueci tudo. O que eu faria agora? Não que isso seja uma coisa boa. Mas eu faria ao contrário. Eu dormiria primeiro. Estudava. Não dormia, fazia a prova. Você brincaria primeiro. Não, você primeiro estudaria, depois você brincaria. Não, se na verdade, tivesse que escolher. Eu brincaria, dormiria antes, para aguentar no dia seguinte, estudaria e faria a prova. Porque quando a gente dorme, se a gente não tem o sono REM, meio que a memória vai apagando várias coisas. Sim. Então, ia fazer a prova direto, ia dormir, ia esquecer lá a fórmula de Bhaskara, depois que... Ou seja, quem está estudando para o vestibular e acha que tem que varar a madrugada estudando, está fazendo um péssimo negócio, então. Péssimo. Então, assim, a consolidação da memória tem que ter sono REM, tá? E isso não tem a ver, às vezes, com quantidade de horas que você dorme. Porque você pode dormir lá suas 8 horas, mas você tem uma doença, um transtorno de sono, por exemplo, uma apneia do sono.
e seu sono é tão fragmentado que diminui a quantidade de sono REM. A apneia do sono, assim, todo mundo já conhece, mas acho que é bom falar, né? Que são as interrupções na respiração. Exato, uma doença super prevalente, né? Ou seja, tem muita gente com apneia do sono. Trabalho aqui feito aqui em São Paulo mostrou que praticamente 1 em cada 3 pessoas tem apneia do sono. Então, se você fala com seu coleguinha da direita, ele não tem apneia do sono, o coleguinha da esquerda não tem apneia do sono, adivinha quem pode ter apneia do sono? Verdade. Né? Então, assim, é muito prevalente. Então, é muito frequente de ter apneia do sono. Então, ele tem... Não é só o barulho, que a gente fala, quem tem apneia do sono é aquele gordão que ronca, não sei o quê. Só dormir na outro quarto que tá tudo bem. Mas para o paciente, isso pode trazer risco cardiovascular. Aumenta o risco de ter pressão alta, aumenta o risco de ter arritmia cardíaca. Fora o alimento para o cérebro, para os neurônios, que é o oxigênio, né? Exato. Imagina você ficar fazendo hipóxia Toda... constante, o que acontece com o teu neurônio? Isso aí pode dar uma demência precoce. Sim. Já tem trabalhos mostrando uma tendência de alterações cognitivas em pacientes com apneia do sono. Mas eu não preciso ir tão longe assim. Aí eu começo a viajar novamente, Marisa. Então vamos viajar. Vamos viajar. O que eu falo? Quer ver? Você saiu à noite, não dormiu direito. Como que você acorda no dia seguinte? Quebrado, não é? Uhum. Irritado, mal-humorado. Não é isso? Isso em adultos. Quando a gente vê criança, a criança fica agitada. Você já viu aquela criança agitada? Mas criança tem apneia do sono? Tem, principalmente, aí muito mais minha área de otorrino, por aumento da amígdala e da adenoide, né? Muita gente fala de carne esponjosa, né? Então, criança quando tem a amígdala e a adenoide aumentadas, muitas vezes causam apneia e vai ser aquela criança que é super agitada, que às vezes é até confundida às vezes com aquela criança que tem TDAH, né? Que agora é uma doença que está sendo super diagnosticada. Então, eu tenho 2 pacientes que eu falei, tratei TDAH com cirurgia. Parecia que era TDAH, estava fazendo toda a avaliação para TDAH, fez a cirurgia, a criança mudou. Por quê? Porque a irritação em criança vai ser uma coisa muito mais de hiperatividade motora. Ela quer mexer em tudo, ela está irritada. Quando a gente faz ela dormir bem, diminui essa irritabilidade, né? Então, muitos pacientes que são meio... O famoso chato, né? Tá tudo ruim. De repente está dormindo mal. Então, essa irritabilidade, ela pode ter tudo a ver com uma péssima qualidade do sono. Sim, com certeza. E o sono, ele está bastante associado, né, os problemas no sono com questões psiquiátricas também. Sim. Então, a nossa intersecção, ela é importante por conta disso, né? Exato. Uma coisa que eu sempre falo, primeiro que a gente não dá para tratar sono sozinho, tá? Eu sou super contra aqueles que, não, eu trato desde de apneia do sono até insônia e faço tudo no consultório. Eu falo, gente, eu não tenho capacidade, não sei como o colega consegue. Então, a gente tem que ter uma rede, né? Psicólogo, psiquiatra, pneumo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, para a gente tratar de sono de uma forma adequada. De uma maneira integral e global, Exato, né? Exato. Porque o sono é uma área de atuação. Não dá para saber tudo. Afinal de contas, a gente passa 1/3 da vida dormindo, né? Não dá para saber tudo o que acontece em 1/3 da vida. Tanto que tem o médico do sono, Sim. que é aquele que é especializado... Sim. Mas, normalmente, o médico do sono, ele é uma área de atuação. Então, eu, como otorrino, sei muito mais de apneia obstrutiva do sono do que, sei lá, de uma narcolepsia. Tenho conhecimento de narcolepsia? Tenho. Mas não é uma coisa tão aprofundada, né? Então, mas as doenças mais comuns do sono, a gente acaba tendo muito mais contato. Insônia, né? Até estava conversando antes de começar a gravação, tem trabalho mostrando 60%, 70% de prevalência na população geral de insônia. E isso a gente está falando das pessoas que procuram tratamento, né? Imagina as pessoas que estão lá em casa com esse problema de insônia, que às vezes não tem acesso ao tratamento. Se bem que insônia, todo mundo vai ter algum processo de insônia em algum momento da vida, né? Você acha que a insônia... Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Ou seja, questões psiquiátricas provocam mais insônia ou a insônia também traz questões psiquiátricas? Sua comparação com Tostines é perfeita. Na verdade, os dois, né? A insônia piora a parte psiquiátrica e a parte psiquiátrica piora a insônia, tá? O sono, na verdade, ele é modulador de várias questões biológicas, né? Como eu falei, o humor é um deles, né? Então, a ansiedade ele pode ser modulada, e quando eu falo modulada, assim, piorar a ansiedade, quando a pessoa não dorme bem, né? Mas a ansiedade também piora o sono. Então... É retroalimentar, né? Exato. Então, assim, a gente cortar só um lado
só tratar a ansiedade sem tratar o sono, ou só tratar o sono sem tratar a ansiedade, a gente acaba não trazendo o melhor benefício que poderia levar para o paciente. Mas como que uma pessoa faz, então, digamos, né, quem está ouvindo a gente e que experimenta problemas no sono, qual que é o percurso, assim, quem ele tem que procurar primeiro? Você acha que vale a pena investir numa higiene do sono, eventualmente antes? Aí depois você vai pedir poli? Como que é, assim, o percurso de uma pessoa que vai para o laboratório do sono com alguma queixa? Na verdade, quando o paciente chega comigo, ele já passou por alguns percursos. Provavelmente já viu na internet, Dr. Google, já procurou lá, sempre tem o Dr. Google. Ele já conversou com a comadre vizinha, né, que já deu algum medicamento para ela, eventualmente, toma esse remedinho que é ótimo. Que eu falo, não é muito bom às vezes isso, porque para aquele paciente, para a vizinha, era uma coisa ideal. Para ele, às vezes, não é. Mas tipo melatonina ou você tá falando de coisas mais fortes, hipnóticos? O que que você tá... Já vi paciente chegando com tarja azul, eu perguntei quem que era o médico que... quem que é, que é o personal trafficator que a gente fala, né? Personal trafficator. Porque esses medicamentos são mais difíceis de conseguir, né? Precisa de uma receita especial. E ela falou assim, minha vizinha me deu os comprimidos que ela estava tomando e eu resolvi tomar. Tarja preta. Né, que tem várias complicações. Gente, mas essa automedicação é complicada, hein, Chan? Sim, isso daí. Você sabe que hipnóticos é um dos medicamentos mais vendidos no país, né? Não sabia. Sim. Porque sono é frequente, né? A gente quer dormir bem. Como falei, mas a gente não quer fazer a higiene do sono. A gente não quer preparar para o sono. A gente quer uma coisa muito para ontem. Muito McDonald's. Exato. Uhum. Quero tomar um remédio e dormir. Cara, mas é tão perigoso, né? Você vê um monte de gente fazendo bobagem, tomando... quando toma, no início, assim, antes de dormir, pode fazer umas bobagens de comprar coisa na internet. Ou até umas drogas que são liberadas, né? Álcool. Quantos pacientes já passaram comigo que usavam álcool como um indutor de sono? Porque ele começa a perceber que no começo durante a semana ele dormia mal, chegava no final de semana ele podia tomar o álcool e ele fala, nossa, eu tô dormindo bem agora, né? Quer saber? Vou tomar aquele whiskinho todos os dias. Mas qual que é a consequência? Porque eu imagino que não seja um sono super legal, né? Não. Esse induzido. Assim, é um sono de qualidade ruim. Ele pode, aquela coisa que eu falei, ele pode aumentar a quantidade, mas a qualidade vai ser ruim. Porque ele é depressor do sistema nervoso central, mas isso não significa que ele seja saudável nesse contexto. Sim. Né? Então, assim, só voltando à sua pergunta, qual que é o caminho que a gente tem? Na verdade, sim. Eu acho mais difícil entrar pela medicina do sono, mesmo porque a gente tem poucos profissionais ainda no país que mexe com a medicina do sono, como primeira, digamos, especialidade. Então, muitas vezes os psiquiatras vão, e é legal a gente ter essa interação entre os psiquiatras e os médicos do sono para a gente poder tratar o paciente. Eu falo, eu não trato doença, eu trato pacientes, né? Então, eu não estou tratando a insônia do João, né? Estou tratando o João, que eu vejo, falo, nossa, esse paciente aqui, eu estou vendo que a insônia dele tem um componente importante com a parte de ansiedade. Vou pedir um caminho para a Débora, né, que até participou aqui. Sim, Débora Melzer, super psiquiatra, nossa amiga maravilhosa. Então, aí mando para a Débora dá uma olhada, começa o tratamento, a gente troca umas ideias, vai trocando as figurinhas para trazer melhor benefício para o paciente. Então, assim, normalmente, talvez para a maioria das pessoas é mais fácil via psiquiatra tratar a ansiedade, mas de repente perguntar para o psiquiatra, nossa, e esse sono, será que não posso, né, me encaminhar para alguém que realmente veja a parte do sono? E, felizmente, apesar que a gente tem poucos, mas o sono está aumentando cada vez mais. E não se esqueça da psicoterapia, né? Sim. Porque na psicoterapia a gente vai fazer psicoeducação em relação ao sono. É que normalmente quando chega comigo, eu vejo, já está tratando a parte da ansiedade, já está tudo ok, já está fazendo higiene do sono, precisa de mais alguma coisa? Aí sim, a gente vai para a psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, que é super importante. Né? Como eu falei, eu dou manual, eu não, mas a psicoterapeuta vai dar o manual do sono, né? Para entender tudo direitinho como funciona esse negócio. É verdade. E uma coisa assim que é complicado, quando as crianças têm, por exemplo, os terrores noturnos, aqueles transtornos de pesadelo, né? Isso é até comum. E existe até um protocolo, né, que a gente pode usar. Agora, e adultos por questões traumáticas, por exemplo? Porque isso é uma coisa que deixa a pessoa transtornada, né, Chan? Sim, acordar com imagens escabrosas e aí depois não consegue dormir. Novamente, a parte psiquiátrica, psicológica é super importante entrar ali, tá? Mas existem medicações que podem amenizar isso um pouco, tá? Resolve
vou falar bem sincero, eu tenho poucos pacientes, mas os poucos que eu tenho, eles tiveram uma boa melhora, tá? E eles, o que eles relatam para mim? Falam, olha, de vez em quando acontece, mas de uma quantidade tão pequena que já não incomoda tanto. Ele perdeu a ansiedade para dormir. Tinha um paciente meu que tinha ansiedade para dormir. O que era ansiedade para dormir? Ele era ansioso, até tinha uma ansiedade basalzinha lá dele, mas ele tinha uma ansiedade do tipo, ele tinha medo de dormir para não acordar no meio da noite com um pesadelo, Olha só. né? Ele fazia uma pré-ocupação daquela possibilidade. Sim, Ele catastrofizava, né? exato. Essa E aí a possibilidade. gente fez a terapia cognitivo comportamental para sono, né? A gente entrou com medicamento e ele fala, ó, de vez em quando eu tenho um escape. É assim, uma vez a cada 2 meses, um mês. Mas fala, como é tão eventual que ele fala, não vai acontecer Sabe uma mais. dica que a gente dá para os pacientes que tem essa questão do pesadelo? Olha só que interessante. Quando eles acordam, quando você acordar com medo, você volta lá na última imagem do pesadelo e você refaz o final como um final positivo. Então, por exemplo, você está caindo, né? Aquela queda de altura que a gente nunca se esborracha, a gente sempre acorda antes. Você pode imaginar asas saindo e você voando num céu super gostoso, com uma paisagem linda. E com isso você consegue fechar esse ciclo e se sentir melhor. É como se você reescrevesse no cérebro, sabe? Sim, sim. Por isso que é super importante essa parte da parte psicopedagoga, né? Fazer Educação, psicoeducação, sim, sim, né? sim, sim. A gente não quer, às vezes, retirar aquela coisa. A gente quer reinterpretar, né? Fazer a reinterpretação dos sonhos. E isso é muito interessante, é muito importante mesmo. E como é que é lá no HC, assim? Quais são os casos que chegam? Porque lá vocês têm esse trabalho que atende mais a população geral, mas a gente sabe que no HC sempre acabam surgindo uns casos assim que ninguém dá conta, ninguém consegue explicar direito. Então, assim, na verdade, assim, sono, a gente tem 84 transtornos de sono, né? A gente nem sabe. 84? Acho que, se não me engano, é 84, 82, 84. São bastantes, né? Nossa, Tem transtornos desde apneia, insônia, que são os mais comuns, mas a gente tem coisas como distúrbio comportamental do sono REM, né? Que é um distúrbio que o paciente vivencia o sonho. Uma das características do sono REM é você ter atonia muscular, ou seja, você perde a força muscular da maioria dos músculos. Por quê? Porque imagine se você está sonhando que está correndo e você tem força nas pernas, você vai correr, né? Quem tem esse transtorno comportamental do sono REM acaba vivenciando, porque ele volta a ter força muscular. Então, se ele está sonhando que está correndo, ele vai lá e vai correr. Só que ele tem um problema. A maioria dos sonhos que esses pacientes têm são sonhos violentos. nossa, Xan. Então, esses pacientes muitas vezes agridem a esposa ou agridem o marido, né? E que no começo a gente pensa, nossa, deve estar algum problema de relacionamento ali. Mas não, ele está dormindo. Mas isso aí vai muito além daquela síndrome das pernas inquietas, né? Sim, É uma coisa muito mais sim, é muito mais potente. potente. É perigoso, na verdade, sim. Mas Tanto aí para o tem que paciente. dormir contido? Como que você... Novamente, tem medicações que a gente pode dar, né? Sossega, Leão. Que é um sossega-leão, digamos assim, que vai melhorar isso aí, né? Mas é importante fazer o diagnóstico correto. Porque como ele vivencia o sonho, só que ele não interage com o ambiente. Então, quando ele está batendo na esposa ou está batendo no marido, não é que ele está sabendo que está batendo no marido. De repente, o sonho dele é que ele está lutando com o urso. Uhum. E ele vai lá tentar matar o urso, ou tentar bater no urso. E a mulher, no caso, é o urso. Exato, Ou o cara, né? O urso. exato. Mas pode acontecer alguma coisa assim, do tipo... um relato de um paciente era que ele estava correndo do bandido. E o que ele fez? Ele saiu correndo no quarto, bateu no box do vidro do banheiro. Ai, E ai, se ai. machucou todo. Então, assim, isso acontece. E as pessoas não falam disso. Você falou das síndrome das pernas inquietas, né? Que é uma movimentação... Na verdade, PLM, que é a movimentação periódica de pernas, é uma coisa que está muito associada à síndrome das pernas inquietas. É uma confusão que existe em termos de diagnóstico. Mas, digamos, os transtornos de movimentação de pernas, tem um que é muito interessante e algumas pessoas podem até ter. Eu tenho uma paciente que é muito querida minha, que ela fala, nossa, eu não sabia que podia tratar isso aqui, mudou minha vida. Jura? Essa é muito sensacional. Com a menor dose do medicamento que a gente usa para esse transtorno, já resolveu a vida dela. Ela ficava assim, com as pernas... Ficava. Ela disse que tinha uma coceira na perna,
Ela foi no dermatologista para ver o que que era, não tinha nada. Ela falou, não, mas é mais para dentro. E aí a filha dela é médica, colega de turma da minha faculdade. Falou assim, não vai lá no Chan que ele mexe com sono, talvez resolva. Foi ver, era síndrome das pernas inquietas, ela tinha um incômodo muito grande nas pernas, que piorava à noite, no comecinho da noite, ficava até a hora de dormir. Ela acordava às vezes com esse incômodo, né? Caramba! E isso durou vários anos. Passou comigo, falei, olha, realmente parece que síndrome de pernas inquietas, fez a polissonografia, confirmou. E a gente começou a tratar com a menor dose no medicamento, né, que é um medicamento que a gente vai aumentando a dose dependendo do sintoma. Ela acabou resolvendo. Ela falou, nossa, eu tenho isso há vários anos, já passei em vários especialistas, ninguém resolveu esse problema pra mim. Mas aí ela tem que tomar para sempre ou toma um pouco e aí tira? A Como que princípio, é? ela vai usar de uso contínuo. Né? Então, ela vai no Nossa, mas gestor. para ela é um alívio, né? Sim, nossa, ela falou. Imagina. É assim, e esses transtornos às vezes podem piorar com algumas questões psicológicas. Então ela fala, minha irmã foi morar em casa, a gente briga muito. Aí dá uma piorada, a gente aumenta um pouquinho a dose. Melhorou, minha irmã voltou para trabalhar, voltou para casa. A gente tira o medicamento, né? Então a gente acontece essas coisas é muito junto a parte psicológica e a parte do sono, em todos os transtornos. Você sabe que uma praticamente. vez eu vi um paciente que resolveu a questão dele da ansiedade, não que isso seja muito positivo, porque você acaba tendo ali sei lá, um comportamento de segurança, digamos assim, né, que não é tão legal, mas que era com o cachorrinho dormindo com ele, porque daí se alguma coisa acontecesse no ambiente, o cachorrinho daria o alarme e ele poderia dormir tranquilo porque tinha ali o cachorrinho, que tinha uma percepção muito mais aguçada que a dele, né, para isso. Uhum. Na verdade, tem até aquela questão, né? Vale a pena dormir com os animais? Tem gente que gosta de dormir com os animais na cama. Como eu falei, isso varia de caso a caso, né? Tem caso que isso acaba sendo uma coisa boa, mas tem caso que ele acaba sendo ruim, né? Dessa coisa de, não, deixa eu ver se tá tudo bem no ambiente. Então... Mas em termos de alergia, assim, o que você acha? Você acha que é uma coisa que... Então, depende, a pessoa tem alergia, né? A gente não é todo mundo que tem alergia a pelo de gato, de cachorro, né? Saliva de gato, de cachorro. Então, assim, tem gente que dorme super bem com o animal, né? Tem gente que não vai dormir, vai ter realmente um quadro alérgico mesmo. Em questão higiênica mesmo, falando, não seria o ideal. Por mais que agora a gente trata cachorro que nem Isso que eu ia falar, criança, meu amor, aquilo ali é mais limpo que eu. Que é isso? mas eles têm alguns hábitos que a gente não consegue tirar. Por exemplo, lamber o pelo, né? Isso a gente não consegue tirar do cachorro e do gato. Então, em termos de higiene, não é o ideal, tá? Mas se isso for uma coisa que vai realmente acalmar a pessoa e trazer isso para o sono, eu não acho muito prejudicial, não. Das boas práticas da higiene do sono, o que você considera, assim, fundamental para a pessoa fazer, a pessoa que está com problema para dormir agora? O que ela pode fazer que você considera, assim, que é... Eu falo, o que é importante do sono? Fazer um geralzão de higiene do sono, que é uma coisa que a gente já pode contribuir para né, as pessoas que estão assistindo a gente. Primeira coisa, quem tem filho, é só lembrar do filho. Como assim lembrar do filho? Porque tudo que a gente faz para as nossas crianças, para quem tem transtorno de sono, de insônia, é o ideal. É ter rotina. A gente não tem rotina com a criança? Não super, é? A gente tem um horário para colocar para dormir, tem um horário, tem o ritual do sono que eu falo, né? Por exemplo, meus filhos tomam um banho, jantam, brincam um pouquinho, vai para a cama, escova o dente tudo direitinho, vai ler historinha antes de dormir. Esse ler historinha antes de dormir faz parte do ritual do sono. Que para o adulto pode ser alguma outra coisa. Por exemplo, eu adoro tomar banho morninho antes de dormir. Meu cabelo sempre tá horrível de manhã porque eu durmo molhado. Mas é uma coisa que é tão forte, mas tão forte, que às vezes eu vou sair para um casamento, uma festa, eu tomo banho e começo a bocejar na hora. Porque meu organismo sabe, se tá à noite, tomei banho morno, já era. é para dormir, né? Então ter esse ritual de sono é interessante. Ter um horário para dormir e um horário para acordar. Porque principalmente mais o horário para acordar, tá? Porque quando você estipula o horário de acordar, o horário para dormir ele acaba aparecendo de uma forma natural. Quando a gente faz ao contrário, às vezes a gente cria ansiedade, fala, nossa, não vou conseguir dormir nesse horário, né? Sim. Então, o horário de acordar, tudo bem, durante a semana você tem que acordar lá para ir para o trabalho, tem que acordar às 6 da manhã, 7 da manhã, ok. Final de semana não precisa acordar esse horário? Tá, mas não vão acordar às 10 da manhã, né? Mas a Vamos gente não acordar mais consegue, 8. Xan. Dá mó raiva. Sabadão, 6 horas, eu tô assim, ó, plim! Então, mas isso é importante, porque a gente não pode variar muito. Isso eu tô falando para as pessoas que têm alterações do sono.
Para as Aham. pessoas que não têm transtorno do sono, que são as pessoas que se adaptam muito bem, né? Lembra aquele conceito de Ô, saúde? aham. A pessoa que se adapta não tem transtorno, não tem doença. E se não tem doença, não precisa fazer essas coisas. Mas se você tem transtorno de sono, não consegue dormir direito, é importante você ter uma rotina, né? E talvez isso é a coisa mais difícil de colocar no paciente, rotina. Então, ter um horário para acordar. Então, final de semana, acorda um pouquinho mais tarde, tudo bem. Mas não vai acordar muito mais tarde, tá? Aquele aspecto da ingesta de líquidos Sim, a também é gente super importante. não beber muito líquido, apesar que a gente está aqui em São Paulo no verão, 40 graus. Tá um calor infernal aqui, mas tentar não beber muito líquido, fazer uma refeição um pouco menos gordurosa, de menor volume, né? Tudo isso pode interferir com o seu sono. Ingesta de bebida alcoólica, né? Uma coisa que a gente não faz muito, que é a parte de medicamentos também. É interessante a gente dar uma olhada na bula, que tem alguns medicamentos, principalmente medicamentos psiquiátricos, que eles podem levar ao insônia. Então é ideal tomar de manhã em vez de tomar à noite. Aí conversar com o psiquiatra para essa Para conduta. saber se o horário, porque ele fala, muitas vezes a gente está lá atendendo o paciente, toma uma vez por dia, né? Aí você escolhe o momento mais tranquilo para você tomar, e fala, eu vou tomar à noite, eu vou escovar o dente e tomar o remédio. Às vezes o ideal é tomar de dia, né, dependendo do medicamento. Ou algum remédio pode dar um pouco de sono, que é o ideal é tomar à noite. Aproveita como um indutor do sono. Então é super importante ver essa parte de medicação. Aquela luzinha da TV que fica ligadinha, aquilo lá é lenda ou realmente não pode? Então, o ideal é que, a gente não que o ambiente seja um ambiente confortável, tá? Mas tem o ideal e tem o que é o real. Né? Os trabalhos americanos falam que até TV no quarto é ruim. A gente aqui no Brasil, a gente tem muito hábito, se bem que está mudando, eu vejo nas casas dos meus colegas, de ter TV no quarto. E às vezes serve até como indutor, né? Eu falo, do mesmo jeito que tem o marcador do sono, que para mim é o banho morno, tem gente que quer assistir a novela antes de dormir. E isso faz a pessoa dormir. Então, assim, a luzinha, o ideal é não ter luzinha, ter um ambiente bem escuro para dormir, que seja silencioso, que tenha uma temperatura agradável, né? Mas assim, a realidade da maior parte da população não é essa, né? Então a gente faz o que pode. Então se dá para desligar a luzinha, ótimo, tá? Quanto menos estímulo de luz e iluminação durante a noite, melhor, tá? Inclusive tem uns pacientes meus que eu até falo, chega no final da noite, final da tarde, vai começar a usar óculos escuros. Olha só que interessante. Que é tão marcante esse negócio da fotoestimulação, eu falo, olha, final da tarde vai começar a usar óculos escuro. Mas o sol já baixou. Não, para diminuir realmente a incidência de luz, porque a gente começa a liberar mais melatonina, né? E durante o dia, fotoestimulação, ou seja, muita luz. Abre a janela. Por que melatonina funciona para algumas pessoas e para outras não? Você não acha interessante isso? Então, é que existe a lenda da melatonina, tá? Aí tem uma questão médica. Muita gente usa melatonina como indutor de sono. Ele não é um bom indutor de sono. Ele é um bom regulador de ciclo circadiano. Então, a glândula que produz a melatonina, ele está perto dos tratos da visão, que é o nosso jeito de a gente ver a luz, né? Então, quando a gente tem muita luz, essa glândula acaba sendo inibida. Então, ela não libera a melatonina. E quando a gente diminui a incidência de luz, ele fala que ele começa a liberar mais melatonina, tá? Então, isso que eu falo, que é a regulação do nosso relógio biológico por estímulos externos. É isso que a melatonina faz. Como um indutor de sono, aquela coisa, vou tomar melatonina e vou dormir, ele não é um bom medicamento. Não é sobre isso, assim. Não é sobre isso. Então, ele é legal, por exemplo, para jet lag, né? Então, eu vou viajar, tem gente que viaja para algo, principalmente para a Europa, que fica lá 6 horas de fuso horário diferente e começa a passar mal, de ter diarreia. É mesmo? Sim. Por quê? Porque, de repente, eu falo, nossa, em uma viagem de 8 horas, eu mudei 6 fusos, 7 fusos horários. O organismo pira, né? Pira. Então, a melatonina é interessante nesses casos, né? Quem tem avanço ou atraso de fase, ou seja, dorme muito tarde, acorda muito tarde, ou dorme muito cedo, acorda muito cedo, e a questão social não te permite fazer esses horários de sono, a melatonina também pode ajudar. Faz um ajuste, né? Faz um ajuste. Tá? Existem alguns outros transtornos que a gente pode usar, de estudo comportamental do sono REM também, que a gente comentou aqui. Às vezes a gente pode entrar com melatonina também como um medicamento adjuvante.
Então, ele tem alguns pontos. Ele é um bom medicamento, mas não é essa coisa de vou tomar e vai funcionar comigo. E o CBD, já tem alguma coisa de CBD Já tem relacionada CBD. ao sono? Como que é isso? Tem alguns, eu vou ser bem sincero, não sou especialista em CBD, né? Mas já tem alguns não, vários trabalhos mostrando a melhora do sono com o CBD, né? Principalmente por causa dessa coisa de relaxar, tirar um pouco dessa ansiedade e tal, e isso melhora o sono sim. Mas eu não sei, nunca usei, não tenho experiência para te falar, realmente meus pacientes melhoram com o CBD. E de todos os 58 transtornos de sono? 84. 84? Qual, assim, foi o mais cabuloso que você já viu de todos? Pra gente encerrar, assim, com chave de ouro. Mais cabuloso? Assim, aquele que você olhou e falou, já não eu tô não entendendo. vi esse paciente, mas eu vi colegas que atenderam, que é a sexonia. Como que é isso, Sexonia, na Xan? verdade. Sexonia, na verdade, o paciente tem relações sexuais e está dormindo. Na verdade, o colega que relatou falou que a menina já estava já tinha iniciado as atividades sexuais, tudo na vida dela, e estava com um namorado novo, e ela se masturbava dormindo. E no começo ficou uma coisa até estranha, porque o namorado falou assim, nossa, será que eu não estou dando conta, né, do negócio? Ela precisa de... Mas ela fazia isso dormindo, ela não tinha recordações no dia seguinte que ela tinha feito, né? E Imagina ele sem coragem de contar pra ela, aí uma hora ele conta e ela vai poder entender o que é mas que aí estava acontecendo. começou a gerar ansiedade nela, porque ela dormia e ficava com medo de fazer esses atos. Entendi. Né? Então a sexonia ou sexonia pode acontecer. Então assim, transtornos esquisitos do sono tem vários, até questões legais. É mesmo? Como que é isso de questões legais? Por exemplo, o distúrbio comportamental do sono REM já foi utilizado como não um álibi, uma questão para justificar um ataque de uma senhora nos Estados Unidos. Falou que o marido tentou matar ela, mas na verdade foi provado depois que ela tinha distúrbio comportamental do sono REM. Obviamente após exames, tudo direitinho. Não dá para falar todo mundo que matou à noite e tem distúrbio comportamental do sono REM, mas foi feito diagnóstico adequado e provou-se que na verdade é que ele tem um transtorno do sono. Então foi involuntário e aí não se... O que eu falo, não sei se para a esposa também processar, eu imagino que o relacionamento já não estava legal, né? Provavelmente. Talvez ele até quisesse, mas naquele momento foi provado que não era. E você cuida do sono dos seus filhos? Quer dizer, o santo de casa faz milagre no seu caso? Eu falo, faz milagre na medida do possível, né? Então, assim, a gente tem regras de horário para dormir, a gente tem regras de horário para acordar, a gente tem uma liberdadezinha de final de semana, é óbvio que dá. A gente não consegue ser tão... Mas meus filhos, de modo geral, eles dormem super bem. Inclusive, a minha filha mais velha, a Isadora, dorme tão bem, que outro dia a amiguinha dela foi dormir em casa, a amiguinha acordou no meio da noite, acordou assustada, porque tá num ambiente diferente, não sei o quê. Aí ela falou assim, tio, eu tentei acordar a Isadora, mas ela dorme que nem uma pedra. E realmente, ela dorme que nem uma pedra. Ela dorme a noite inteira. Então, assim, a gente tenta. Mas óbvio que a gente tem que observar, né? Observar se a criança está dormindo bem, se está roncando, se está ficando irritada. Mas, de novo, é nítido. Se ele dorme mal, o dia seguinte ele acorda azedo. Azedo. Acho que isso é comum, né? É bem comum. Ô, Xan, e qual foi, assim, o maior desafio que você passou na sua carreira ou na sua vida? E quais foram, assim, as habilidades internas que você precisou recrutar para dar conta disso? Em termos profissionais, na verdade, eu falo que a coisa que mudou meu consultório, mudou a forma de tratar o paciente é entender que a gente não trata doenças, a gente trata pacientes. Isso é tão legal. Né? Isso é uma coisa que eu sempre falo com meus residentes, estou no Hospital das Clínicas, não tenho residente, falando, a gente não trata a rinite, a gente trata o fulaninho que tem a rinite. E a gente tem que entender que tem coisa que a gente consegue mudar e tem coisa que a gente não consegue mudar. E também uma coisa que eu trabalho muito é a frustração de a gente tentar melhorar e a gente não conseguir. Porque a gente não vai resolver todos os problemas do mundo, né? Tem casos que vem comigo que eu tento falar, vou fazer o máximo possível. O que tiver no meu alcance eu vou tentar fazer, mas às vezes a gente não consegue resolver. E aí essa frustração de falar, nossa, como eu não consegui resolver uma coisa que eu sou especializado, é uma coisa que às vezes bate, assim. E talvez a habilidade seja paciência ou tolerância, Exato. até consigo, né? Porque... saber que a gente não é super-humano, né? a gente tem os limites, né, do que a Exato. gente consegue. Exato.
Então, essa frustração de, às vezes, não conseguir é uma coisa que me bate muito. Mas eu trabalho isso. Ah, mas casos difíceis... Na verdade, são os desafios da vida, né? Imagino que para quem entrou na USP, numa faculdade ultra concorrida, talvez o vestibular não tenha sido tão fácil assim. É uma fase, né, de muita dedicação, de muita persistência. Eu falo que acho que sempre o desafio é o próximo. Porque quando você olha para trás, você já passou, né? É, Então você já fala, nossa, resolvi. Então, mas isso é interessante porque eu sempre estou atrás de novos desafios. Né? Eu quero vencer. Então, aquela coisa de falar, medicina do sono tem tantas perguntas, para mim é uma coisa incentivadora, não uma coisa ruim. Né? Então, eu estou esperando o próximo desafio aí que vier e a gente vai se adaptar. é isso mesmo. Quero me adaptar aos desafios. Vai vir alguma coisa, a gente vai se adaptando. E a adaptabilidade, eu acho que talvez seja uma das maiores habilidades que hoje uma pessoa pode ter para lidar com os desafios na área mental, de saúde mental. Sim. Né? Essa adaptabilidade. Exato. Na verdade, sim, eu vou até comentar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tive um burnout, né? Depois da pandemia, nessa época de pandemia, que mudou tudo, assim, é uma coisa que eu nunca tinha vivido. Na verdade, ninguém tinha vivido, né? Então, ver pacientes morrendo, ver o consultório também minguando, né? Porque como médico, a gente tem consultório e eu vejo, como eu estou no via aérea superior, ou seja, não dá para examinar com máscara o paciente que tem rinite. Tem que tirar a máscara. Então, fechei o consultório, eu acabei tendo burnout. E aí eu usei tratamento psiquiátrico, né? Inclusive com a Marisa, né? Marisa, da parte... me mudou meu pensamento, na verdade, assim. Ela me deu um manual de instrução, né? Então, agora eu sei que quando eu tô irritado, aquela irritabilidade que eu tinha às vezes, não é que eu tô simplesmente irritado, pode ser uma depressão aparecendo ali, pode ser uma coisa que está acontecendo e a gente tem que trabalhar isso. Então, é super interessante a gente cuidar da gente também, né? Então você ganhou o seu manual de instruções. Ganhei, tem um manualzinho. E engraçado que é um manualzinho que ele tem um basicão lá, até uma coisa intermediária, mas sabe que ele vai se completando de tempos em tempos, aparece uma coisa e fala, nossa, é verdade isso aqui. É. E você sabe, Chan, que já que você falou, né, você é um fenômeno, né? É que você sempre falou que eu melhorei muito rápido. Muito rápido, foi a jato, cara. Mas é que eu tenho assim, eu ponho um objetivo e corro atrás. Mas fazia tudo que falava, você ia lá, você fazia, você trazia, você lia. Era uma coisa assim que eu falei, eu preciso melhorar. É um caso de sucesso. Não, sim, com certeza, mas com sucesso com ajuda. Né? Então, assim, sempre precisa saber quando precisa de ajuda. Eu acho que até demorei um pouco para procurar essa ajuda. Eu tentei me autoajudar como médico, vou tomar um remedinho aqui e tal, né? E de repente eu olhei e falei, meu, não tá resolvendo nada, né? Então é super importante procurar ajuda, perceber que o negócio não está funcionando direito. Vai no especialista, porque é muito mais rápido, é muito mais... confortável, você não sofre ou sofre pouco, né? Você consegue melhorar o sofrimento. Mas, Chan, eu acho que ainda tem muito preconceito em relação à psicoterapia, sabia? Ou não? Você acha que não? Preconceito tem, porque eu tinha. Tom confessional ao final do encontro. Eu tinha realmente falado, fazer psicoterapia, vai ter uma pessoa ficar conversando comigo lá, o que vai melhorar isso na minha saúde? Mas não é, porque tem técnica, né? Não é só bate-papo. Não é falar, eu vou conversar com o amigo do bar ali e bater um papo. Não. Tem técnicas, já foram treinados, já foram capacitados, já está tudo testado. Então, assim, existe esse preconceito, mas o que eu vejo também, que eu acho uma coisa boa, é que cada vez mais a gente está vendo a preocupação com saúde mental. Né? A gente vê, eu sou um difundidor que eu tive burnout. Eu falo para todo mundo, eu tive um burnout. Os caras falam, nossa, você tem um burnout, você parece tão tranquilo. Eu falei, não, mas eu não parei de trabalhar, não conseguia fazer nada. Né? Essa impotência também, ao contrário do que pensam, pode provocar um burnout. Sim. Né? Então, o que eu acho interessante, primeiro, se você já passou por algum problema psicológico, psiquiátrico, é importante a gente falar. Né? As doenças da mente são tão, ou às vezes mais importantes do que as doenças biológicas, propriamente falando. Né? Então, é importante e orientar as pessoas a procurar ajuda. Né? É isso aí. Então a gente pode ajudar muita gente com essas conversas. Chan, super obrigada. Que prazer ter você aqui. Uma conversa boa, a gente dá risada. Um cara, realmente você é um desses médicos assim que são inspiradores. Muito obrigado. Na verdade, assim, como eu falei, se eu estou aqui,
parte disso é a Marisa, né? Ah, Porque senão estaria lá, parado olhando na frente da tela do computador sem fazer nada. Né? Agora eu consigo fazer, faço atividade física, brinco mais com meus filhos, que é super importante, com a família também. a vida entrou numa espiral virtuosa, né, Chan? Exato. Show de bola. Espero não sair dela nunca mais. Não vai sair, porque você é um fenômeno. E é isso aí. Estamos terminando mais um Sinapticamente. Agradeço muito pela companhia de vocês até aqui e vamos nos ver em breve. Cuida de você. Um beijo.